Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo jóia por aí? Aqui a professora tá bem, espero que todos vocês estejam bem, né? Hoje é dia da gente se encontrar, hoje é terça-feira, dia 29 de setembro, já estamos no final do mês, né? O final do mês já tá aí e a gente segue firme e forte aqui nos nossos estudos, né? Então seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Presta bastante atenção, terão muitas coisas legais, né? Que são hoje, na aula de hoje, são os conteúdos que nós trabalhamos com o EMAI e com o ler e escrever. Então, terças e quintas, português e matemática, tem que ficar muito ligado nessas aulas para que você consiga fazer as atividades aí na sua casa. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Para iniciar a nossa aula, então, de hoje, nós vamos dar sequência àquela leitura do conto que nós estamos fazendo. Lembra aquele conto enorme que nós estamos lendo, né? Desde lá da página 199, é o Rouxinol do Imperador. Nós já estamos na página 202, tá? Então, coloca aí para você se encontrar na página 202, tá? Aqui no primeiro parágrafo, eu vou continuar onde eu parei a leitura, né? Para quem não se lembra, vamos só relembrar aqui rapidinho, né? Lembra lá que o imperador do Japão deu um roxinol mecânico, né, pro imperador da China, não foi? Ele deu um roxinol mecânico e ele ficou todo feliz com o roxinol mecânico, que ele era de ouro, cheio de pedra e tudo mais, e deixou o roxinol verdadeiro do lado, né? E aí, num dia, o roxinol verdadeiro teve uma oportunidade, enquanto eles estavam ouvindo lá o roxinol mecânico, e ele fugiu, né? E eu terminei a leitura falando que o imperador, ele nem ficou triste, ele nem ligou do verdadeiro ter fugido. Então, vamos continuar aqui para a gente ver o que vai contar para a gente hoje, tá bom? Se ligue então na leitura de hoje, página 202. Coloca aí para nós, Reginaldo, 202, aqui no primeiro parágrafo, tá? Vamos lá para a leitura. Para que todos os súditos admirassem seu rouxinol, permitiu um espetáculo público. Muitos se deslumbravam. Mas quem já ouvira a voz do roxinol verdadeiro na mata não se convenceu. Há enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros. O imperador, a cada dia que passava, ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho, peraí que a professora se perdeu aqui, repousava em uma almofada de seda, ao lado da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda, contente com aquele canto sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu, produzindo um ruído estranho. O imperador mandou chamar um experiente relojoeiro, que encontrou uma mola quebrada e trocou-a. Mas avisou ao imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o roxinol mecânico só poderia cantar uma vez por ano, para evitar que o quebrasse definitivamente. O imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se os anos e um dia o imperador adoeceu gravemente. Repousava entre seus lençóis de cetim e as cobertas de seda bordadas. Mas, apesar de tanto luxo, estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão ao trono. Médicos
pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente. A criadagem dormia. Ninguém fazia companhia ao enfermo. E hoje eu paro essa história por aqui, tá? Então vocês acompanharam aí, né? Que o imperador ficou muito animado com esse roxinol mecânico, mas que essa alegria durou pouco, porque como ele ficava ouvindo muito, uma hora, né, ele teve problema, né, nas suas molas, e aí teve que levar num relojoeiro, o relojoeiro consertou, mas avisou para ele, olha, agora não dá mais para ficar tocando, dando corda nele direto, porque senão ele vai estragar, uma vez por ano só. E aí o tempo passou, o imperador ficou muito doente, né, de cama, né, e ficou solitário, né, ou seja, ninguém fazia companhia a ele. Essa palavra aqui no final, enfermo, quer dizer doente, tá, pessoal? Quando a gente fala assim, tal pessoa tá enferma, ela está doente. E aí, nesse momento, ele se encontra em solidão, num período de muita solidão. E não pode ficar ouvindo todos os dias o roxinol mecânico, porque senão ele estraga definitivamente. E agora, pessoal, o que será que vai acontecer? Será que o verdadeiro vai aparecer? Será que ele vai ficar sem nada, sem o mecânico, sem o verdadeiro? O verdadeiro ele já não tem mais. Será que ele vai perder tudo de novo, tudo, né? Não vai ter nada, nenhum dos dois? Isso a gente vai acompanhando nas próximas aulas, tá bom? Não perca, lendo com a professora, fazendo a reflexão junto comigo, tá bom? Então agora vamos lá no EMAI, que hoje nós temos muitas coisas, hein, pessoal? Muitas coisas para estudar. Vamos lá? Então vamos lá, Reginaldo, na página, coloca aí para nós, EMAI, página 30. Página 30 do EMAI, sequência 5, tá? Acompanha aí com a professora. Vamos lá? Meses do ano e contagens. Então a gente continua estudando sobre a importância dos números, qual a importância dos números na nossa vida, né? Na aula passada nós falamos dos ônibus, lembra das linhas dos ônibus? Nós já falamos de várias coisas aqui. E hoje a gente vai destacar um pouquinho a importância dos meses do ano e contagens nessa sequência 5, tá bom? Mas primeiro a gente inicia com atividades de contagem, tá bom? Então presta bastante atenção para você poder fazer. Vamos lá? Atividade 5.1. Conte os gatinhos da ilustração e registre quantos são. Tá vendo, pessoal? São vários gatinhos. Então, como que fica mais fácil para você contar esses gatinhos? Você tem que pensar, né? Que jeito que você vai contar? Você pode observar, uma coisa eu gostaria que vocês observassem. Aqui nós podemos contar por linhas, tá? Observem, pessoal, que cada linha existem 10 gatinhos. Cada linha, tá vendo? Você pode até contar. Existem as colunas também. Então você tem que pensar qual é a melhor estratégia para que você faça essa contagem, tá bom? Não importa qual é, o importante é você também conseguir chegar ao resultado. Pode ir contando, riscando o gatinho, ver a forma que fica melhor para você, tudo bem? Para poder contar direitinho e não se perder, tá? Número 2. Conte os ratinhos da ilustração e registre quantos são. Mesma coisa de cima, pessoal. Vocês vão contar de acordo com a sua estratégia, a forma que você sabe fazer, tá? Mas eu quero que vocês observem que aqui, a cada linha, existem 12 ratinhos. Então, presta atenção. A cada linha tem 12 ratinhos. Você pode contar por linha, né? E também por coluna. Veja o que é mais fácil para você. Pode ir riscando, ver como que fica mais fácil, tudo bem? Você vai achar aí as suas estratégias.
Aí, depois que você contou, marcou direitinho, vamos lá para as perguntas. Lá. Número 3. O que há mais? Gatinhos ou ratinhos? Então, você vai contar e você vai dizer para mim. O que tem mais? Para mim, não. Você vai escrever aí no livro. 4. Quantos há mais? Então, você vai colocar e depois quantos que tem a mais? 5. Quantos são os gatinhos e ratinhos juntos, pessoal? Juntos. O que essa palavra juntos quer lembrar pra gente? Que aqui tá pedindo para você juntar. Lembra que sempre a professora fala com vocês? Prestem atenção nas palavras. Esse junto quer dizer juntar. Então, juntar te lembra o quê? Adicionar. Te lembra aquela operação que eu falo para vocês, aquela operação matemática que é a adição, adicionar, juntar. Então, aqui você é convidado a fazer o quê? Aquela operação matemática, que é a adição, tá bom? Para você chegar a este resultado, tudo bem? Então, vamos lá. Próxima atividade. Atividade 5.2. Tiago tem 2 coleções de peças para montagens de figuras. Quantas peças há em cada coleção? Então, novamente aqui, você vai precisar contar, né? De acordo com as suas estratégias para que você chegue a um resultado. Então, primeiro você vai contar aqui esses triângulos vermelhos, né, pequenininhos, certo? Você vai contar do seu jeito, tá? Porque aqui já não dá pra gente contar naquele esquema de linha, né? Porque aqui eles estão bem irregulares. Então, você vai precisar achar as suas estratégias aqui para contar, tá? E ao lado também, você vai contar os quadradinhos, né, azuis que estão aqui, tá bom? Contou, vai registrar aqui, tá vendo? Embaixo tem um espacinho para registrar. Fez esse processo, aí você vai começar a responder as questões. Vamos lá? Letra A. O que há mais? Peças vermelhas ou azuis? Então, aqui primeiro você vai contar e vai verificar qual é o número maior, quem tem mais, e vai anotar. Certo? Quanto a mais? Então, você vai verificar quem tem mais, vai colocar. E aí, depois você vai ter que me responder quanto a mais ele tem. E vai marcar aqui no livro, tá? C. Se Tiago juntar os triângulos com os quadrados, qual o total das peças que ele terá? Então, aqui novamente, presta atenção. Tá vendo a palavra juntar? Se Tiago juntar, então o que te lembra juntar? Te lembra adicionar, não é isso? Que eu acabei de falar no exercício ali anterior. Então, aqui, novamente, você é convidado a fazer aquela operação matemática, que é a adição, né? Porque você precisa juntar as duas quantidades para você descobrir, né, quanto ele terá, certo? Letra D. Desenhe o número de peças que faltam para que Tiago tenha a mesma quantidade de peça dos 2 tipos. Então, você vai desenhar, né? Lá depois que você fizer todo o exercício, você vai ver o que você precisa, vai descobrir as respostas e vai verificar o que você precisa fazer em relação ao número D. Porque você precisa acrescentar em um dos 2 aqui, que eu não posso responder agora, só na correção, se você vai desenhar triângulo ou quadrado. Quem que tá faltando aqui, quem que tá a menos, tá bom? Tranquilo? Na correção eu falo direitinho para vocês, senão aqui eu já dou a resposta para vocês, aí não é legal, vocês têm que pensar primeiro, tá? Atividade 5.3, tá? Vai acompanhando aí, tá? Com o livro na mão, prestando bastante atenção na atividade. Na sua sala de aula, foi feita outras rodas de contagem. Contando de 1 em 1, a partir do número 39, registre os 7 próximos números. Então, aqui, essa atividade, olha, contando o primeiro, de 1 em 1, começando de 39. Então, de 39, qual que é o próximo número?
40, não vou falar todos, tá? E depois, de 1 em 1, tá? Pensa aí. 2. Contando de 2 em 2, a partir do número 48, registre os próximos números que foram ditos na roda. Então, aqui muda. A partir do 48, contando de 2 em 2. Que número que você vai dar sequência aqui? Então, 48, só vou falar o primeiro. 48, 49, 50, certo? Depois você continua de 2 em 2, tá? 3. Contando de 2 em 2, a partir do número 17, registre os próximos 7 números falados na roda. Então, novamente, contando de 2 em 2, a partir do número 17, qual vai ser essa sequência? Presta bastante atenção, se tiver dificuldade, pede ajuda para quem está te acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 5.4, né? Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. Então, aqui, pessoal, o Lucas, ele escreveu os números, certo? Na verdade, ele aqui criou uma sequência numérica. E aí, para você completar essa atividade, você precisa prestar atenção. Qual foi a sequência que ele criou, né? Vamos ver, ó, 25. 25 para chegar ao 30, quantos números nós temos que contar? Vamos lá, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 números. Muito bom. De 30 a 35, quantos números nós temos que contar? Então, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Mais 5 números. Então, para você completar aqui, pensa. Quantos números você tem que pular para seguir essa sequência? Você não vai mudar essa sequência por um número que você quiser. Você tem que seguir aqui com a sequência que o Lucas fez. Você precisa descobrir. Aqui meio que a gente já descobriu. Eu explicando a atividade para vocês, a gente já descobriu. Então, só falta você pular agora, tá bom? Presta bastante atenção. Vamos lá. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam viradas para baixo. Quais os números você responderia? Por quê? Então, aqui você vai pensar na sequência dele, você já pensou. Você completou aqui, né, no quadradinho amarelo e azul. E por que você colocou esses números? Então, você vai explicar para mim, né? Por que você colocou, né? E aí, é aquilo que a gente já conversou. Existiu uma sequência. Qual é a sequência? De quanto em quanto que pula? Você explica para mim. Por que se você descobriu, e você escreve aqui. Aqui é o momento de você escrever exatamente o que você prestou atenção, nessa sequência que você descobriu, tá bom? Muito bem. 2. Agora foi a vez de Sofia escrever números em cartelas e ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Então, agora foi a vez da Sofia fazer a sequência dela. Vamos ver? Veja se você identifica o padrão que Sofia utilizou e quais devem ser os números escritos nas cartelas pintadas de amarelo. Explique para um colega como é que você fez. Nesse caso, você vai explicar aí na sua casa, porque as atividades são adaptadas. Então, aqui, quando fala colega, você tem que explicar para quem está aí com você fazendo em casa, tá? Olha essa sequência, pessoal. Letra A, presta atenção, ó. Presta bastante atenção. 9, 7, 5, 3. O que acontece nessa sequência? Os números estão aumentando? Os números estão diminuindo? É isso que você tem que prestar atenção.
tá? Para você conseguir completar essa sequência lá, tá vendo? No amarelinho e no azul. Sempre presta atenção. Primeira coisa que você tem que prestar, tá aumentando ou tá diminuindo, né? Tá bom? Presta atenção. B, mesma coisa. Os números estão aumentando? Estão diminuindo? Para você conseguir completar. C, a mesma coisa, e D, a mesma coisa, tá? O segredo dessa atividade é observar as sequências, tá? Se elas estão aumentando ou diminuindo. E na correção eu vou colocar direitinho aqui para vocês, tá bom? E explicar direitinho. Mas você primeiro aí precisa tentar fazer. Se tiver dificuldade, pede ajuda para alguém em casa, tá joia? Atividade 5.5. Você já observou que cada mês do ano é representado por um número? Escreva ao lado de cada mês o número correspondente a ele. Então, como a gente já falou no comecinho da aula, os números estão em tudo na nossa vida, em tudo. E uma das coisas que eles estão muito forte, muito presente, é no calendário. E cada mês nós chamamos de um número. Ah, o mês 1, qual que é o mês 1? Primeiro mês do ano, né? Qual que é o segundo mês do ano? É uma certa ordem, não é, pessoal? Qual que é o terceiro mês? Qual é o quarto? Qual é o quinto? E assim por diante. Então, aqui você vai completar nos quadradinhos amarelos o número que corresponde àquele mês, tá bom? Que ordem que ele está no nosso calendário, tá? Se tiver dificuldade, pega, se tiver não, é bom pegar, tá? Nesse momento de fazer essa atividade, pega o calendário, olha, observa, vai folheando, se for aqueles de folhinha, se for aquele normal, que na sequência você vai contando, tá bom? Que ajuda bastante. Número 2. Escreva abaixo os meses que tem 30 dias, por isso que eu falei. Fica com o calendário em mãos aí e você vai verificar no calendário quais os meses que tem 30 dias e vai anotar aqui. Número 3. Agora escreva quais os meses que tem 31 dias. Quais são? Você vai e coloca, tá? E depois, porque assim, pessoal, é uma coisa que eu quero explicar aqui. Os meses, eles não são todos iguais, os números, os dias, cada mês ele tem um determinado número de dias, tá? Janeiro não é igual a fevereiro, a maioria é diferente. Ele tem em torno de 30, 31, e agora tem uma pergunta aqui perguntando de um mês em específico, tá? Olha lá, número 4. Escreva o nome do mês que tem 28 ou 29 dias. Esse mês, ele nunca tem 30 nem 31 dias, tá? Observa no calendário, presta atenção para que você saiba disso, tá bom? Para que você aprenda sobre isso, tá? 5. O pai de Luísa viajou em uma segunda-feira e voltou para casa na sexta-feira da mesma semana. Quantos dias durou sua viagem? Então, você pega um calendário, olha lá uma segunda-feira e depois conta até sexta-feira e verifica quantos dias que durou essa viagem para você responder, tá bom? Calendário na mão não tem erro, você consegue fazer, tudo bem? O EMAI a gente para por aqui, na página 34. Vamos agora, pessoal, para o ler e escrever, tá bom? Vamos lá? Põe aí pra gente, Reginaldo. Põe pra gente, Reginaldo, na página 144, ler e escrever. Então, hoje, pessoal, no ler e escrever, nós vamos começar com o projeto Cantiga, tá bom? A gente vai iniciar a partir da aula de hoje esse projeto. Como que vai ser esse projeto, professora? Bom, primeiro nós vamos estudar, relembrar, tá? O que é cantiga, quais são as cantigas, né?
porque nós já estudamos cantigas. Isso não é um assunto novo para vocês. Nós já estudamos lá nos cadernos no Aprender é Legal. Enquanto nós estávamos na sala de aula, nós vimos algumas cantigas, tá? Porque vocês precisam relembrar, tá bom? Para fazer esse projeto. Esse projeto, já vou explicar para vocês. Nós vamos estudar primeiro, fazer tudo isso que a professora está falando, relembrar, fazer atividades de cantigas e tudo mais. Então, primeiro nós faremos isso, tá bom? Para depois nós fazermos o produto final desse projeto. Qual será o produto final desse projeto? Será, pessoal, já vou até mostrar aqui para vocês que eu pesquisei, a professora pesquisou na internet e eu achei aqui muito bonitinho uma capa, tá? De um projeto Cantigas, porque cada um de vocês vai realizar, vai fazer o seu caderninho, um caderninho separado. Fora o caderno que você tem na sua casa, você vai preparar um caderno especial para o seu projeto de cantigas de roda, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, mostrando uma imagem para vocês de olha para vocês ver que bonitinho esse, gente. Fez no modelo de violão, tá vendo? Projeto Cantigas de Roda, né? A pessoa cortou num formato de violão, tá vendo? E aí, à medida que ia abrindo, né, esse caderninho, esse livrinho, né, chame da forma como você achar melhor. Ia aparecendo as cantigas, olha que bonitinho, tá vendo? Colocava a cantiga lá e fazia uma ilustração, olha que bacana. Isso é uma ideia, tá, gente? É uma ideia que a professora pegou na internet, eu achei muito bonitinho. Mas eu vou deixar livre, porque cada um de vocês, quando a professora for solicitando, vai pedir o caderninho de cantigas, tá bom? Não precisa ser muito, não precisa ser um monte de cantiga. Olha esse que bonitinho, gente. Marcha Soldado fez até uma dobradura, tá vendo? Colocou a cantiga. Olha um outro aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo? O cravo e a rosa. Tudo no formato do violão, ó. Essa foi uma ideia. Claro que de vocês, cada um vai fazer da sua forma. Mas primeiro, antes de fazer esse caderninho não é para fazer agora. Quando eu falar para vocês fazerem, eu vou colocar no grupo tudo direitinho. Primeiro, nós vamos o quê? Recordar o que é cantigas, tá bom? Vamos lembrar quais são elas, por que elas são importantes pra gente, tá? Então, primeiro nós vamos relembrar. Aí aqui, ó, eu vou falar pra vocês, né? As cantigas de roda, cirandas ou brincadeiras de roda, fazem parte do folclore brasileiro, ou seja, faz parte da nossa história, da nossa cultura. As letras, a melodia, os ritmos são bastante lúdicos, né? Ou seja, tem muita brincadeira envolvida, né? E proporciona a socialização. Ou seja, sempre uma cantiga, quando a gente brinca, quando a gente está em período que a gente está na escola e tudo mais, a gente brinca, canta, dança, né? Então, ela tem essa questão coletiva, né? Por isso que a gente chama de cantigas de roda, porque geralmente sempre tem pessoas, geralmente a gente não está sozinho fazendo uma cantiga de roda, não é verdade? E podendo ou não serem coreografadas, ou seja, você fazendo a coreografia enquanto canta. E você, conhece alguma cantiga de roda? Sabe a origem delas, né? Então, assim, com certeza vocês sabem sim, muitas cantigas de roda, a família de vocês sabe, né? Bastante, tem muitas ideias das cantigas. Então, aqui a primeira atividade de hoje, da página 144, vamos ler aqui com a professora, ó. Atividade 1B, lista de cantigas conhecidas. Então, no seu caderno, no caderno de atividade, tá? Você e quem tá com você aí na sua casa vai fazer uma lista com o nome das cantigas conhecidas. Aqui a professora fez uma, eu vou mostrar a minha lista,
Não precisa ser essa, pode ser uma outra, tá bom? Ó a minha lista aqui, ó. Que eu coloquei, que eu separei para vocês para lembrar, ó. Que são as bem conhecidas, ó. Ciranda, cirandinha, a Dona Aranha, né? Tem essa aqui do caranguejo. Caranguejo, carangueiro. Aqui escreveu errado, eu escrevi errado, gente, é caranguejo. Havia uma barata, tá? Peixe vivo, borboletinha, rosa juvenil, marcha soldado, capelinha de melão, atirei o pau no gato, tá? Aqui é caranguejo, tá, pessoal? Que foi, vocês desculpem, houve a escrita errada aqui, tá bom? É caranguejo. Então, a lista é isso aqui, tá bom? Então, no caderno de atividades, pode ser mais, tá? Que aqui eu só listei essas, mas tem um monte, gente, tem um monte de cantigas. Então, pesquisem na casa de vocês, socializem, conversem, tá bom? Tem muitas cantigas, ó. Aqui também, ó, eu preparei esse aqui para vocês verem, ó. Hoje é domingo, de abóbora, a galinha do vizinho, lagarta pintada, sapo cururu, tá? São muitas. Então, nessa primeira atividade, é só para colocar o nome, tá? O nome das cantigas. Não é para escrever a cantiga inteira no caderno. Vocês entenderam, né? É lista. É o nome delas, ok? Então, presta atenção. E depois, gente, na atividade 1C, presta atenção, ó. Escreva, aqui você vai escrever aí junto com o seu familiar, tá bom? Escreva um bilhete solicitando a um adulto da sua família que escreva uma cantiga conhecida por ele. Então, aqui, pessoal, você precisa fazer um bilhete. O que é o bilhete mesmo? Vocês lembram? Um texto curtinho, que tem lá uma saudação, né? Então, vou dar uma sugestão para vocês. Vocês podem colocar: olá, família, uma saudação, né? Então, nós, alunos do segundo ano D, estamos realizando um projeto de cantigas. Então, nós pedimos a sua ajuda para que escreva a letra de uma cantiga que vocês conhecem. Obrigado por nos ajudar. Abraços, né? Alunos do segundo ano. Então, esse seria um exemplo de um bilhetinho que você poderia colocar aqui. Que o bilhete é um texto curtinho para você pedir ajuda para alguém. Esse foi só um exemplo, tá? Você pode fazer diferente porque você já sabe fazer bilhete, que nós já treinamos bilhete, tá? Para aí sim, a atividade é fazer o bilhete, não é cantiga ainda, tá? A atividade é você pedir um bilhete, escrever um bilhete pedindo para alguém. Tudo bem, pessoal? Vou deixar certinho, escrito bem certinho no grupo, tá? Então, assim, desde já, vai pensando no seu caderninho de cantigas, vai pensando como que você vai criar ele, como que você vai fazer, se você vai fazer naquele formato que eu dei a dica hoje, ou se você quer fazer em outro formato, vai pensando já, tá bom? Que esse vai ser o produto final do nosso projeto de cantigas. E a aula de hoje fica por aqui. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês para fazer a correção falada, aquela correção que você só escuta a minha voz e vai ali vendo todinho certinho as respostas, tá bom? Principalmente no de matemática, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula de quinta-feira. E quinta-feira já vai ser outubro, hein? Se liga. Beijo, pessoal. Tchau. Até daqui a pouquinho na correção falada. Tchau, tchau. Pessoal, voltando aqui então com as correções, né, do nosso EMAI, sequência 5, meses do ano e contagens. Então, na primeira atividade era para vocês contarem os gatinhos, né, atividade 5.1, e eu dei para vocês a ideia, né, para que vocês contassem por linha, tá? Cada linha 10 gatinhos. Então, no total desta atividade, somando as linhas ou da sua forma de estratégia, nós chegamos ao resultado 50 gatinhos.
No número 2, a mesma coisa, contar os ratinhos, né? Cada linha, eu comentei com vocês que teria 12 ratinhos, então, vou contando certinho todas as linhas, nós chegamos ao resultado de 60 ratinhos, tá? Cada um usando a sua estratégia, tá bom? Para chegar a esse resultado. Na sequência, perguntou: o que tem mais, gatinhos ou ratinhos? Então, 60 é maior que 50, então nós temos mais ratinhos. Quantos a mais? 10 a mais, porque 50 para chegar aos 60 são 10. Quantos são os gatinhos e os ratinhos juntos? Então, como eu comentei no vídeo, uma operação matemática, adição 50 mais 60 igual a 110. Muito bem, o resultado está aí, só conferir. Vamos lá para o próximo. No próximo era para contar, né? Tanto as piramidezinhas, né? Os triângulos, perdão, os triângulozinhos vermelhos e os quadradinhos. Então, nós temos 55 pecinhas vermelhas e 47 quadradinhos azuis, tá? Cada um contou, usou a sua estratégia, muito bem. E aí, depois teve as perguntas, né? O que tem mais, as pecinhas vermelhas ou as azuis? Então, 55 é maior, temos mais vermelhas, legal. Quantos a mais? Então, para saber, 55 menos 47, né? Nós vimos que são 8 a mais, legal. Depois, a próxima pediu para juntar, para saber quanto que teriam as duas. Então, 55 mais 47 igual a 102. Então, no total, 102 peças. E no último, era para desenhar os quadradinhos para chegar à mesma quantidade dos vermelhos, para chegar a 55. Então, nós desenhamos 8 quadradinhos, né? Para chegar a 55 e ficar com o mesmo resultado. Joia! Confere, vai dando pausa e vai conferindo, tá? Vai fazendo a sua correção. Na atividade 5.3, no primeiro, no item 1, era para pular de 1 em 1 os números, começando com 39. Então, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. No número 2, era para pular de 2 em 2. Então, a partir de 48. Então, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62. Joia. No próximo, de 2 em 2, a partir de 17. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31. Belezinha. Vai dando pausa e vai conferindo. Próxima atividade era para vocês completarem aí as sequências que estavam faltando, tá bom? Então, verifica os números, a partir do 25, você tinha que completar lá no quadradinho amarelo e no azul. Então, aí, pessoal, tá tendo uma sequência de 5 em 5. Então, depois do 35, 40 e 45. E embaixo você marcou 40 e 45 e você observou que os números estão aumentando de 5 em 5. Muito bem. Nas próximas sequências, você tinha que observar o que estava acontecendo e completar. Então, na sequência A, estava diminuindo os números, então você completou 3 e o 1. Na sequência B, estava aumentando, então você completou 24 e 28. Na sequência C, estava aumentando, você diminuindo, perdão, na sequência C, você acrescentou o 11 e o 8. E na sequência D estava aumentando, então você completou com 41, né? E depois tinha o 43. Era só observar se estava aumentando ou diminuindo. Muito bem. E no próximo, pessoal, era para colocar os números de acordo com os meses do ano. Então, você colocou direitinho, é só dar um pause na tela e fazer a sua correção. Está tudo aí direitinho, só observar os calendários, ok? Vamos lá agora para a página 144 do EMAI, do Ler e Escrever.
para poder dar sequência à nossa correção. Então, nosso projeto Cantiga, nessa primeira atividade, é para você fazer uma lista no seu caderno, escrevendo 5 nomes de cantigas conhecidas, tá bom? No caderno de atividade, eu já expliquei lá no vídeo. E na página 145, para você formular, tá? O bilhete, né? Solicitando ao seu familiar para te ajudar no nosso projeto Cantigas, tá bom? De rodas. Então, o bilhete está aí, é só você ler direitinho. Esse foi o meu bilhete. Você pode fazer um diferente também, mas sempre lembrando da estrutura do bilhete. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa correção termina por aqui. Não se esqueça de dar pausa nessa correção, vai olhando com calma para ver se você acertou. O que errou, apaga e corrige, pessoal. Simples assim, não tem dúvida, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Tchau, tchau.